antes de qualquer palavra, antes de qualquer preocupação. Existe algo que precisa ocupar o primeiro lugar do nosso dia: a presença de Deus. Há um poder silencioso em buscar o Senhor logo nas primeiras horas da manhã, quando o mundo ainda está quieto e o coração ainda não foi tomado pelas pressões do dia. A palavra de Deus nos ensina isso com clareza. No Evangelho de Marcos 1,35, está escrito que Jesus, muito cedo, ainda escuro, levantou-se, saiu da casa e foi para um lugar solitário, onde orava. Isso não foi por acaso. Mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus entendia profundamente a necessidade de se afastar do barulho para se conectar com o Pai. Em outros momentos, ele fez o mesmo. Passou 40 dias no deserto em jejum e oração. Mais tarde, antes da crucificação, buscou novamente a solidão no jardim do Getsêmani. Jesus nos deixou um exemplo claro. Intimidade com Deus não acontece na pressa, mas na entrega. Não acontece no meio da distração, mas na decisão. Quando escolhemos colocar Deus em primeiro lugar logo pela manhã, algo muda dentro de nós. O dia pode até trazer desafios, mas o coração permanece em paz. A mente se torna mais firme, o espírito mais sensível à voz de Deus. Mas quando adiamos esse momento dizendo, eu oro depois, muitas vezes esse depois nunca chega. O dia passa, as distrações vencem e, sem perceber, ficamos cheios dos pensamentos do mundo em vez da palavra do Senhor. É por isso que este momento agora é tão importante. Você está fazendo uma escolha espiritual que pode transformar completamente o seu dia. Quando deixamos de buscar a Deus, algo inevitável acontece. Outra coisa passa a ocupar esse espaço. Não existe vazio espiritual. Ou o nosso coração é preenchido pela presença do Senhor, ou ele começa a ser moldado pelas vozes, pressões e valores deste mundo. A Bíblia nos alerta sobre isso, em Colossenses 3, 1-2, quando diz que, se fomos ressuscitados com Cristo, devemos buscar as coisas do alto, onde Cristo está, e não fixar a mente nas coisas terrenas. Isso é mais do que um conselho, é um chamado à vigilância espiritual. Quando passamos dias sem orar de verdade, sem nos colocar diante de Deus com sinceridade, começamos a perceber mudanças sutis. A paz diminui, a paciência encurta, a fé parece mais fraca. Aos poucos, pensamentos que não vêm de Deus encontram espaço no coração, e aquilo que antes nos incomodava já não incomoda tanto. É exatamente nesse ponto que precisamos ter cuidado, porque sem perceber, deixamos o mundo entrar no coração enquanto Deus fica do lado de fora esperando. Não porque ele se afastou, mas porque nós deixamos de abrir a porta. Jesus nos ensinou a buscar primeiro o reino de Deus. E isso começa pela forma como iniciamos o nosso dia. Quando você acorda e entrega os primeiros pensamentos, as primeiras palavras e o primeiro tempo ao Senhor, você está declarando espiritualmente: Deus, Tu és a minha prioridade. Esse posicionamento muda tudo. Ele alinha o coração, fortalece a mente e prepara o espírito para dar frutos ao longo do dia. Não frutos para a própria glória, mas frutos que refletem o reino de Deus onde quer que você esteja. Se hoje você sente que precisa realinhar o seu coração, saiba, este é o momento certo. Deus está te chamando de volta para o lugar da intimidade. Quando você começa o dia reconhecendo que não está no controle de tudo, algo poderoso acontece no espírito. A ansiedade perde força, o medo recua e o coração encontra descanso. Entregar o dia a Deus não é sinal de fraqueza, é uma declaração de confiança. É nesse lugar de entrega que a oração se torna mais do que palavras. Ela se transforma em rendição. Quando dizemos, Senhor, este dia é Teu, estamos reconhecendo que Ele conhece o que está à nossa frente, mesmo aquilo que ainda não vemos. Deus já está no amanhã antes mesmo de chegarmos lá. A graça de Deus nos envolve quando nos colocamos diante dele com humildade. Não porque merecemos, mas porque Ele ama. A graça não é conquistada, ela é recebida. E quando essa graça nos cobre logo no início do dia, passamos a caminhar com mais leveza, mesmo quando as circunstâncias não são fáceis. A paz que vem de Deus não depende do que está acontecendo ao nosso redor. É uma paz que guarda a mente quando os pensamentos tentam correr desordenados.
é uma paz que acalma o coração quando o peso parece grande demais. Essa paz não vem do controle das situações, mas da certeza de que Deus está presente. Quando você escolhe começar o dia em oração, está permitindo que Deus organize aquilo que sozinho você não conseguiria. Ele fortalece onde há fraqueza, traz clareza onde há confusão e renova a esperança onde o cansaço tentou se instalar. Talvez hoje você não saiba exatamente como o dia vai se desenrolar, mas há uma verdade que permanece. Deus já está lá, e Ele caminha com você em cada passo. Essa consciência muda completamente a forma como enfrentamos o dia. Quando entregamos o dia a Deus, também precisamos reconhecer que existem batalhas invisíveis acontecendo ao nosso redor. Nem todo ataque é físico. Muitos começam na mente, nos pensamentos silenciosos, nas dúvidas sutis que tentam enfraquecer a fé ao longo do dia. Por isso, pedir a proteção do Senhor não é exagero, é sabedoria espiritual. Deus se importa com cada detalhe da nossa vida. Ele se importa com o lugar onde andamos, com as decisões que tomamos e até com os pensamentos que permitimos permanecer em nosso coração. Há momentos em que a tentação não aparece de forma evidente. Ela vem disfarçada de distração, de cansaço, de pequenas concessões que parecem inofensivas. É por isso que precisamos pedir ao Senhor que nos conduza, para que não desviemos do caminho. Sozinhos, somos vulneráveis. Guiados por Deus, somos fortalecidos. Quando pedimos ao Pai que guarde nosso coração, estamos dizendo: Senhor, filtra aquilo que entra em mim. Guarda-me das palavras que ferem, das atitudes que afastam, das escolhas que não te honram. Essa oração gera discernimento, e discernimento é uma das maiores proteções espirituais que podemos receber. Deus deseja reinar no centro da nossa vida. Quando Ele ocupa o trono do coração, emoções desordenadas perdem espaço. O medo já não governa. A preocupação já não domina. A fé passa a conduzir cada reação, cada resposta, cada decisão. E mesmo quando o mundo tenta nos pressionar, há uma segurança profunda em saber que pertencemos a Deus. Nada pode nos separar do seu amor. Essa verdade sustenta o coração nos dias bons e principalmente nos dias difíceis. Se hoje você sente que precisa de proteção, na mente, no coração ou no caminho, saiba que Deus está atento. Ele guarda aqueles que confiam nele. Ao longo do dia, somos constantemente chamados a decidir. Algumas escolhas parecem pequenas, quase insignificantes. Outras carregam um peso maior do que imaginamos. O que muitas vezes não percebemos é que cada decisão, por menor que seja, tem o poder de nos aproximar ou nos afastar da vontade de Deus. Por isso, pedir direção ao Senhor não é apenas para os grandes momentos da vida, é para cada passo. É para as palavras que escolhemos dizer, para as reações que temos diante das dificuldades e para os caminhos que decidimos seguir quando ninguém está olhando. Quando Deus vai à nossa frente, Ele endireita o caminho. Ele abre portas que ninguém pode fechar e fecha caminhos que, embora pareçam bons aos nossos olhos, nos afastariam do... Confiar nessa direção exige fé, porque nem sempre entendemos o porquê de certas respostas ou esperas. Mas há uma segurança profunda em saber que Deus vê o que não vemos. Ele conhece os perigos ocultos, as armadilhas disfarçadas e também as oportunidades que ainda não se revelaram. Quando nos submetemos à sua liderança, Ele nos guarda até de nós mesmos, de desejos precipitados, de escolhas impulsivas e de vontades que não produzem vida. Deus não é apenas um socorro para momentos difíceis. Ele deseja ser o guia constante, aquele que caminha conosco em cada detalhe do dia. Quando escolhemos obedecer, mesmo quando é difícil, experimentamos uma paz que não depende do resultado imediato, mas da certeza de que estamos no centro da vontade dele. Talvez hoje você esteja diante de decisões que geram insegurança. Entregue todas elas ao Senhor. Ele é fiel para conduzir seus passos pelo caminho da paz. Há dias em que acordamos sem saber o que nos espera. O coração até tenta se manter firme, mas a mente começa a levantar perguntas. E se algo der errado? E se eu não conseguir? E se hoje for difícil demais?
É nesses momentos que confiar em Deus deixa de ser apenas uma frase bonita e se torna uma decisão espiritual. Confiar não é entender tudo. Confiar é descansar, sabendo que Deus já está no caminho antes mesmo de você dar o primeiro passo. Ele vê o que está oculto, prepara saídas onde você só enxerga paredes e trabalha mesmo quando tudo parece silencioso. Talvez, enquanto você ouve esta oração, algo já tenha tocado seu coração. Talvez você tenha se identificado quando falamos sobre entregar o dia, proteger a mente ou confiar nas decisões de Deus. Se essa palavra já falou com você até aqui, faça algo simples agora. Permaneça conosco. Fortaleça esse momento espiritual. Quando você se inscreve, curte e escreve nos comentários aquilo que Deus já está trabalhando em você. Como eu confio em Deus hoje. Você não apenas participa, você declara fé. Essa declaração fortalece o coração. A fé cresce quando é expressada. Deus não desperdiça dias. Mesmo aqueles que parecem comuns carregam propósitos eternos. Ele está trabalhando nos detalhes, alinhando circunstâncias, fortalecendo você por dentro para enfrentar aquilo que vem pela frente. Quando você escolhe confiar, mesmo sem ver, algo poderoso acontece. O medo perde espaço e a fé assume o controle. E essa fé não vem de você, vem do próprio Deus sustentando o seu coração. Nem sempre conseguimos ver o que Deus está fazendo. Muitas vezes, enquanto esperamos respostas, tudo parece silencioso. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência, é trabalho invisível. Mesmo quando você não entende o porquê de certas situações, Deus continua agindo. Ele organiza o que está fora de ordem, alinha o que parece confuso e prepara caminhos que ainda não se revelaram. O que para você parece atraso, para Deus é cuidado. Há momentos em que a fé é testada justamente porque não há sinais claros. É aí que o coração precisa decidir: confiar ou duvidar. E confiar nesse contexto é declarar que Deus continua sendo bom, mesmo quando as circunstâncias não parecem favoráveis. As vozes da dúvida tentam se infiltrar nesses momentos. Pensamentos que dizem que nada vai mudar, que Deus não está ouvindo ou que a promessa não vai se cumprir. Mas essas vozes não vêm de Deus. O Senhor é um Deus de amor, e os planos dele são sempre maiores do que a nossa compreensão. Quando você escolhe silenciar essas vozes e permanecer firme, algo se fortalece dentro de você. A fé amadurece. O coração se torna mais sensível à presença de Deus. E aquilo que parecia frágil começa a ganhar estrutura espiritual. Deus está trabalhando até mesmo nas situações que você não consegue explicar. Nada foge do controle dele. Nada acontece sem que ele saiba. E tudo, no tempo certo, coopera para o bem daqueles que confiam no Senhor. Se hoje você precisava ouvir que Deus não parou de agir, receba essa verdade. Ele está mais presente do que você imagina. Há uma oração madura que nasce quando entendemos que nem tudo o que desejamos está alinhado com a vontade de Deus. Às vezes pedimos coisas que parecem boas aos nossos olhos, mas que nos afastariam do propósito dele. E é nesse ponto que a verdadeira fé se revela, quando escolhemos confiar mais na vontade de Deus do que nos próprios sentimentos. Os sentimentos mudam, as emoções oscilam, mas a palavra de Deus permanece firme. Quando aprendemos a viver guiados pela verdade e não apenas pelo que sentimos, o coração encontra equilíbrio. Passamos a discernir melhor, a reagir com mais sabedoria e a caminhar com mais segurança. Deus nos chama para viver pela fé e não pelo que vemos. Isso significa entregar não apenas os planos, mas também os desejos. Significa dizer: Senhor, mesmo que eu queira algo agora, eu confio que o que tu tens para mim é melhor. Essa entrega protege o coração de frustrações e fortalece a alma. Quando o coração está alinhado com Deus, até as perdas ganham sentido. Até os nãos se transformam em livramentos. Deus, em sua fidelidade, nos guarda de caminhos que não produziram vida, mesmo quando não entendemos no momento. Hoje, o Senhor te convida a um lugar mais profundo de confiança. Um lugar onde você descansa, sabendo que Ele conduz cada detalhe. Quando você se rende à vontade dele, a paz se estabelece e a fé se fortalece.
Quando reconhecemos quem Deus é e tudo o que Ele faz, a gratidão nasce de forma natural. Cada novo dia não é apenas uma rotina, é um presente. Uma nova oportunidade de amar, obedecer e caminhar na presença do Senhor. Mesmo antes de vermos as respostas, escolhemos agradecer. A gratidão é uma declaração de fé. Ela diz: Deus, eu confio em Ti não apenas pelo que já fizeste, mas também pelo que ainda vais fazer. Um coração grato permanece sensível à presença de Deus e protegido contra a murmuração. Peça ao Senhor que guarde suas palavras, seus pensamentos e suas atitudes. Que Ele o livre de reações impulsivas, de palavras que não edificam e de comportamentos que não refletem o caráter de Cristo. Viver para a glória de Deus não é algo distante. Acontece nas pequenas escolhas do dia a dia. Haverá momentos de cansaço, situações que não saem como planejado, pessoas que tentam desanimar. Mas quando o coração está firmado em Deus, nada disso tem poder para apagar o fogo da fé. O Senhor renova as forças daqueles que nele esperam. Que o Espírito Santo reacenda em você um amor profundo por Deus. Um amor que não depende das circunstâncias, mas que cresce na intimidade. Que sua vida seja guiada pela presença do Senhor e que cada passo reflita essa entrega. Pai amado, nós colocamos este dia completamente em Tuas mãos. O Senhor conhece cada detalhe do nosso caminho, cada necessidade do nosso coração e cada desafio que ainda virá. Mesmo sem saber o que o dia nos reserva, escolhemos confiar, porque sabemos que o Senhor já está à nossa frente. Nós declaramos que não caminhamos sozinhos. O Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio seguro e a nossa paz constante. Quando o medo tentar se aproximar, a Tua presença nos sustenta. Quando a dúvida tentar nos confundir, a Tua verdade nos firma. Nós recebemos a Tua proteção sobre nossa vida, nossa casa e nossa família. Que o Teu Espírito nos guarde ao sair e ao voltar, no trabalho, no caminho e em cada lugar por onde passarmos. Que nenhuma palavra contrária, nenhum ataque visível ou invisível tenha poder sobre nós, porque pertencemos a Ti. Declaramos que este dia será guiado pela Tua paz. Que nossas decisões sejam conduzidas pela sabedoria do alto. Que nossos passos estejam alinhados com a Tua vontade e que tudo o que fizermos glorifique o Teu nome. Nós Te agradecemos por mais um dia, por Tua fidelidade e por Teu amor que nunca falha. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva Amém nos comentários. Que cada palavra liberada aqui se cumpra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza em paz hoje e sempre.